E aquele dia, saindo do Hospital Adventista de Belém, quando eu tive o diagnóstico, tinha se eliminado todas as outras possibilidades, se era tuberculose ou não, e o doutor Silvio fala para mim, para minha esposa e para Bianca, minha filha que estava com a gente, fala, você tem de 2 a 6 meses de vida, você tem um tumor no pulmão de aproximadamente 6 centímetros. Confesso para você que é uma notícia meio estranha. Você sai meio abalado, né? Porque você trabalha, busca sonhos, tem filhos, casamento e você constitui coisas. Quando você recebe um diagnóstico desse, você fica meio abalado. Eu me lembro que de todo aquele processo que a gente estava vivendo, foi o primeiro dia que a Kátia chorou. Entrei no carro e fui para casa meio sem saber direito o que fazer, né? Eu cheguei em casa, acendi a churrasqueira e eu estava fazendo uma sauna, uma coisa que eu sou apaixonado por sauna. Era a primeira vez que eu ia ter uma sauna minha, né? Já tinha morado em casa se tinha sauna, mas uma sauna minha era a primeira vez. E o cara me pergunta qual que era o revestimento que eu queria colocar na sauna. E imediatamente veio na minha cabeça que eu não ia usar aquela sauna nenhuma vez. Aquilo começou a me incomodar um pouco. E eu me lembro que eu coloquei uma música do Arautos do Rei chamada Além do Rio. Ela fala que além do rio existe um lugar para mim e além do rio existe paz. Mas eu confesso para vocês que eu não estava nem um pouco afim de ir para além do rio. Estava muito preocupado. Mas eu sei que eu decidi que como eu tinha de 2 a 6 meses de vida, e eu não ia fazer quimioterapia, e não ia me machucar mais, né? E eu decidi ir para a Europa. Não conhecia a Europa. Já tinha ido para os Estados Unidos, mas eu não conhecia a Europa. E eu fui para Brasília, de Brasília ia para a Europa. Lá o senador e meu amigo hoje, Roberto Rocha, falou, não, você tem que ir para o Albert Einstein. Lá você vai ficar bem, né? O Paulinho, o filho dele, estava internado e acabou dando um lance. O Roberto Rocha foi com a gente para São Paulo, foi lá no Albert Einstein, encontramos com o Fernando Maluf, foi o cara que me internou ali no Albert Einstein. Graças ao Eterno, nós tínhamos um pouco de recurso e eu fiquei lá internado. Com o Fernando Maluf, a coisa não foi diferente. Eu me lembro da primeira vez que eu fiquei internado, primeiro dia, só come aquilo, só come aquilo. E ele chegou para mim e falou, olha, eu vou liberar a tua dieta. Você pode comer o que você quiser trazer um vinho, você pode comer tudo que você quiser. Isso começou a me preocupar mais, porque você começa a perceber que as possibilidades são menores. O dia que eles liberaram a minha visita, 24 horas, eu recebi a visita 24 horas, aquilo realmente é muito angustiante. Mas eu não estava com medo de morrer. A minha preocupação era como meus filhos iam me ver dentro de um caixão. Principalmente o Simon, que era pequenininho. O Simon sempre achou que eu fosse um super-herói. E ali você começa a conversar com Deus de forma diferenciada. Você começa a perceber que aquele relógio que você comprou, tão caro, não ia fazer tanta diferença. E eu acho que aquela roupa que eles põem no nosso hospital, mostrando a bunda, é para a gente perceber que a nossa limitação ali é gritante. Você levanta, vai no banheiro, vai lá mostrando a bunda. Eu acho que aquilo é para mostrar, olha, aqui todo mundo é igual, você não tem relógio, você não tem aliança, e você começa a perceber a limitação da tua vida. E a Kátia sempre me cobrava, ela falava, conversa com Deus, pede para Deus, ele vai te ouvir e tal. E todo mundo que chegava lá, primeiro que você fica meio sendo velado da cama, né? E eu pedi para que meus filhos não fossem me ver naquela situação, eu estava muito magro, e todo mundo entra, tem gente que entra e chora, é um barato. Chega e fala, nossa, é terrível, você se sente meio velado da cama, né? E a maioria das pessoas oram e elas põe a mão, a minha mãe, tadinha, ficou todos os dias, minha mãe ia, meu irmão Ailton ia lá e chorava, e era meio complicado. O Ailton não, o Ailton estava sempre animado, minha mãe também sempre animada, acho que para me animar também, a Kátia sempre animada, aquilo me incomodava um pouco, falei, meu Deus, eu estou morrendo, e esse povo está todo animado. E foi decidido o dia da cirurgia, eu ia extrair o pulmão direito,
E o médico falou comigo, o Fernando, falou, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, vamos extrair o teu pulmão direito, e eu vou ficar com um patologista do lado, eu vou tirando o tecido ao redor para ver se existe malignidade. Eu perguntei para ele se eu ia sobreviver à cirurgia. Ele falou, não tem muita diferença. E eu perguntei para ele quanto tempo era de cirurgia, 20 horas de cirurgia. E eu comecei a ficar muito triste com aquilo. Eu fiquei pensando se eu faria ou não a cirurgia. Era um gasto alto. A Kátia queria que eu fizesse cirurgia, graças a Deus. E no dia da cirurgia eu entrei em jejum às 10 da noite a fazer a cirurgia às 10 da manhã. E eu deitado naquela cama de manhã, eu fui, dei uma transadinha com a minha esposa, claro, podia ser a última. A cama tinha rodinha, era terrível porque eu estava cheio de acesso no braço. Foi uma transa meio maluca assim, mas eu precisava daquilo. Vai que eu morresse, né? E aí, a Kátia foi até o banheiro, ela olhou para mim, ela falou, pede para Deus, conversa com Deus. Ele vai te ouvir, eu não tenho certeza. E eu orei para Deus. Eu coloquei o meu kippah e eu orei para Deus e conversei com Deus. E eu não consegui pedir para Deus vida. Eu sempre me considerei hoje um homem realizado. E eu conversei com Deus, Senhor, você me deu tudo o que eu quis na vida. O Senhor me permitiu ter na época 7 filhos. Eu tinha casa boa, eu tinha carro, toda a minha família com saúde. Eu tive a casa que eu quis, o carro que eu quis, a roupa que eu quis, a viagem que eu quis. E eu fiquei com vergonha de pedir para Deus vida. E eu falei, olha, eu estou plenamente satisfeito. Se for o meu momento, é o meu momento, que seja o meu momento. E eu sei que eu senti muita paz naquele momento. E passando algum tempo, eu ia às 10 da manhã, eles chegaram 8h30 no quarto, depila daqui e tal, prepara, troca roupa, uma série de procedimentos, trocaram os acessos e eles não vinham me buscar para a cirurgia. Eles não vinham me buscar para a cirurgia até o momento que eu adormeci. Já tinha reclamado, eu adormeci. Umas 2h30 da tarde, a Kátia me acorda. Tava uma penumbra no quarto e o médico na frente da minha cama. E eu falei, meu Deus, será que eu já fiz a cirurgia? Eu coloquei a mão no peito. Não tinha feito a cirurgia. E o médico falou para mim, olha, eu vim te parabenizar. Sabe por que eu tô aqui? Eu falei, claro, eu vou fazer a cirurgia. Ele falou, não, eu vim dizer para você que você não tem câncer. E tudo passa na tua cabeça naquele momento, né? E muita gente falou que foi um erro médico e tal. Eu sei o que eu tive e eu sei o milagre que Deus fez na minha vida. E a partir daquele dia, eu saí do Albert Einstein. E ali eu percebi que eu tinha deixado meu carro lá, no estacionamento, porque eu tinha uma certeza dentro do meu coração que eu ia sair dirigindo meu carro. No outro dia eu estava na Espanha, em Madrid. Eu falei, eu vou viver a minha vida. E com essa história eu quero falar para você que milagres existem. Milagres acontecem. Esse Deus que nós servemos é um Deus de amor e de poder. Não perca a oportunidade de viver a sua vida. Dê sempre um abraço na pessoa que você ama. Brigue com o teu filho e abraça ele depois. Sorria quando o teu time ganha. Chore quando o teu time perde. Mas viva a vida. Esse é um dom que Deus nos deu muito especial. E é o que mais vale hoje, é você estar bem com as pessoas que amam você. E saber que nós podemos fazer a diferença quando Deus nos permite. Por isso que eu digo para você, que seja especial esse dia. E vamos para o topo, que é lá que a gente se encontra. Beijos.